Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Esse é o Dúvidas Mediúnicas, um programa do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, que procura responder perguntas sobre a mediunidade. E a pergunta de hoje é: o mundo espiritual, ele é espírita? Quer dizer, quando nós morrermos, só terá espíritos que tiveram o espiritismo como religião? Como será do outro lado? Antes de responder a pergunta, é muito importante nós avaliarmos uma orientação de Allan Kardec que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. E ele escreveu assim: diz o Espiritismo aos seus seguidores: não violentar nenhuma consciência, não forçar ninguém a deixar a sua crença para adotar a nossa, não condenar aqueles que não pensam como nós, acolher aqueles que chegam até nós e deixar em paz os que se recusam. Então, isso é muito importante para essa pergunta de hoje, para que não tenhamos ódio ou qualquer sentimento ruim com os nossos irmãos que acreditam que têm outra religião. Bom, no livro Ação e Reação, André Luiz ele visita a Mansão Paz. E o que é a Mansão Paz? É uma escola que se dedica ao reajuste de espíritos infelizes e enfermos que estão ali querendo trabalhar pela sua própria regeneração. Então é uma escola para auxiliar os espíritos nessa mudança, nesse melhoramento. Então, quando André Luiz visita o templo da mansão, ele percebe que tem um único símbolo religioso na parede do fundo do templo, que é uma cruz. Só que ele percebe que nas paredes laterais desse templo tem vários nichos que estão vazios, como se fosse um espaço, assim, um quadradinho, um espaço. E aí ele observa aquilo e que de frente desses nichos vazios tem centenas de pessoas. Algumas estão em pé e outras estão ajoelhadas. E André Luiz então pergunta para seu instrutor, o Silas, qual que era o significado ali no templo da imagem da cruz e o que significava todos aqueles nichos vazios que aqueles espíritos estavam de frente ali, observando. E aí Silas diz assim, a cruz recorda a todos os visitantes que o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo aqui se encontra presente, apesar de estarmos em regiões de sofrimento. E os nichos vazios dão oportunidade que todos se dirijam aos céus, segundo a fé que abraçam. Até que a alma obtenha a sabedoria infinita, é indispensável caminhe na longa estrada dos símbolos de alfabetização e cultura que a dirigem na senda de elevação intelectual. E até que atinja o infinito amor, é necessário que caminhe as longas rotas da caridade e da fé religiosa, nos múltiplos departamentos da compreensão que lhe assegura o acesso à vida superior. Os poderes divinos que nos regem determinam que toda classe de fé sincera e respeitável aqui encontre amorosa veneração. Então aqueles nichos
eles davam a oportunidade para que as pessoas, de frente para ele, ao rezarem, ao meditarem, ao orarem, que elas, com o seu pensamento, naquilo que ela acredita, naquilo que ela crê, naquilo que ela tem fé, ali ela se conectasse com o infinito amor de Deus. Então, aqueles nichos são oportunidades que os espíritos têm para encontrarem a sua religiosidade, para que eles, na sua fé, consigam esse contato com Deus. E aí André Luiz começa a observar, então, diante daqueles ali que estavam orando, frente aos nichos, ele viu que, de acordo com o pensamento, com a oração, com o que a pessoa estava pensando enquanto orava, surgia a imagem dentro daquele nicho. E ele percebeu que tinha uma senhora que ela estava orando para uma freira chamada Teresinha de Liseus. E nesse momento aparece dentro do nicho a imagem dessa freira. Em outro nicho, mais à frente, ele vê uma senhora que estava ali rogando para que Bezerra de Menezes não desamparasse o marido dela, que estava aqui encarnado, e ele estava pensando em suicídio. E então, nesse momento dessa oração dela, a imagem do Dr. Bezerra de Menezes estava ali dentro desse nicho. Então, olha que delicadeza da espiritualidade de Deus, de respeitar todas as religiões, de dar um espaço para que todos ali não tenham a sua fé, a sua crença agredida, ofendida pelos outros. E Silas complementa assim para André Luiz: desde que o respeito mútuo seja necessariamente guardado, todos aqui podem orar como acharem que é melhor. Portanto, o mundo espiritual recebe a todos, tendo religião ou não, porque é nada mais democrático, amoroso e caridoso do que esse acolhimento de Deus. Sendo Ele soberanamente justo e bom, Ele sabe que somos ovelhas desgarradas, doentes, machucadas ou em tratamento, e Ele nos ampara de acordo com a necessidade de cada uma. Portanto, nenhuma ovelha de Deus, que somos nós nos perderemos. Ele sempre estará por perto para nos conduzir novamente ao caminho correto, que é o caminho do bem. Espero que tenha contribuído, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Até semana que vem, e que assim seja.